Pessoal, vamos começar a leitura e a interpretação da apostila. É importante que vocês estejam com ela aberta, né, para acompanhar a sequência dos assuntos. A gente vai começar pela introdução ao IVTEA e serão aulas pequenas, uma para cada assunto, para cada título, né? E na introdução do IVT é interessante a gente comentar uma situação que pelo final da início da década de 30, aconteceu uma ruptura na economia. As pessoas começaram a pensar começou a aparecer um novo pensamento na economia. Esse novo pensamento na economia, eles chamaram de neoclássico, e ali foi começado a pensar uma nova posição, uma nova função para o Estado, né? E essa nova função para o Estado, ela foi causada por conta de uma grave crise econômica que aconteceu em 1929, a partir de 1929, onde foi pensado assim, qual a relação entre custo, qual a relação entre benefício, e qual a importância dos investimentos estatais? O Estado, ele precisa trabalhar melhor a função como fomentador de desenvolvimento e igualdade social? E qual a relação dos custos e receitas num projeto particular, num projeto não público, e qual é a relação de custos e benefícios para um investimento ou para uma situação estatal, uma situação social? E para isso, foi começado a estudar quais os vínculos do aporte de dinheiro, do aporte de dinheiro público no desenvolvimento de uma região. Então, as ligações para trás de uma cadeia produtiva, né, indo para o lado da matéria-prima, e para frente, que é indo dessa cadeia produtiva, que é indo para o lado do consumidor final. E como que um investimento do Estado poderia acelerar essas ligações dentro desses elos das cadeias produtivas que fazem uma riqueza de um Estado, de uma nação. Bom, aí foi começado a entender que as finanças públicas, elas em geral, elas acabam tendo uma estrutura com dois pontos importantes. Um ponto importante do dinheiro público é pagamento de custeio, manutenção do próprio Estado. E o outro ponto do governo, do dinheiro do governo, do dinheiro público, seria, então, a aplicação com investimentos. Então, a gente está dentro dessa escola econômica que permeia até hoje a estrutura de Estado, né, onde o Estado participa fazendo investimentos. Um projeto público, então, pode ser plenamente viável ou ser parcialmente viável se a gente fosse pensar do ponto de vista do empresário. O empresário poderia falar, não está me dando lucro. Se não me dá lucro, não é viável. Seria, então, um pensamento de uma pessoa particular. Agora, se é um investimento feito pelo Estado, e o Estado está ali para manter a qualidade de vida dos seus cidadãos, outras variáveis são permitidas serem colocadas dentro
dessa variável de análise de investimento. As variáveis qualidade do meio ambiente e a variável socioeconômica daquela região. Não só, então, a obtenção de benefícios monetários, lucro. Essa é a grande questão diferencial que a gente precisa ter muito bem visto quando a gente for ver análise de investimentos para investimentos públicos e análise de investimento para investimentos privados. Mais variáveis são contempladas e têm pesos diferenciados quando o investimento é com dinheiro público. Isso é fundamental para a gente entender a base mais tênue de um estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental. Desse ponto de vista, deveria ser observado, então, pelas perspectivas mais amplas. O EVTEA, ele se restringe, então, à melhor técnica da rodovia, né, ou do investimento em infraestrutura, de um ponto de vista de que ela não custe muito caro, então ela seja segura para quem for usar, não custe muito caro, ela não traga muitos prejuízos para a sociedade local, né? E elas não traga impactos significativos ambientalmente. Mas eu diria que a gente precisa também pensar que um EVTEA ou que um investimento público, ele precisa ser também olhado do ponto de vista político e financeiro. Às vezes, tem outras coisas por trás que forçam a decisão de um administrador público que não são apenas técnica, economia e ambiental. Bom, é interessante a gente também imaginar um recorte geográfico. Esse recorte geográfico seria uma definição de áreas, né, de influência do projeto de investimento, do projeto de infraestrutura. Uma rodovia, ela pode ter, então, uma área diretamente afetada. Seria onde vai ser executado onde vai ser executada a terraplanagem, onde vai ter a supressão vegetal, o corte das árvores, a retirada do mato, onde vai ter um impacto sobre os acessos a algumas moradias, alguns imóveis regionais ali, onde vai ser colocado o bota fora de terraplanagem, da onde que vai vir o material para fazer a troca de solo mole, né? Essa área diretamente atingida. Bom, o segundo ponto importante para espacialização de um conceito, de um entendimento para o estudo do EVTEA é o entendimento da área de influência direta. A área de influência direta, ela significaria, assim, aonde que o empreendimento tem uma ação principal. Qual vai ser o impacto numa população, num distrito de uma cidade que vai ser cruzado por onde essa rodovia vai passar muito próximo, ou qual vai ser o impacto numa cidade, num bairro muito próximo, que por acaso vai ser cortado por uma rodovia que segregaria dois pedaços de um bairro. Então, você começa a verificar uma relação não tão direta com a obra, mas envolvendo uma comunidade muito próxima, ou uma relação muito próxima digamos assim, de
de 500 metros no entorno da área do canteiro da obra, da onde realmente vai ser feita a obra. Nós temos daí um terceiro nível, que seria a influência indireta. A área de influência indireta seriam situações como você ter uma floresta, essa floresta ela ser cortada ao meio por uma rodovia e criar dois fragmentos de flora. Como que liga os habitantes desses ambientes de flora, a fauna, que antes circulava de um lado para o outro sem problema, e agora não circula mais, porque tem um impedimento, uma dificuldade maior de circular por conta da existência da rodovia. Ou eu diria outra situação, você tem um deslocamento por estrada de terra histórico, passando por um distrito, uma vila, e de repente a estrada passa, começa a estrada a ser asfaltada, ela passa longe, vai ser asfaltada mais longe. Como que fica o impacto daquela vila que estava ali estruturada numa relação com a estrada de terra, e que a estrada de terra não vai ter mais tantos veículos passando, e causa um impacto também na perspectiva econômica daquela comunidade. Então, aí a gente começa a ter umas situações de perda de biodiversidade, recondicionamento de variáveis socioeconômicas, fluxos de veículos, impactos de poluição diminuindo em determinada região e aumentando em outra. De repente, a gente sai de uma situação onde veículos com cargas perigosas não passam naquela região, e depois de asfaltado, começa a passar mais veículos com cargas perigosas. Por acaso, ali naquela região também é parte de uma área de manancial, então impactos potenciais na contaminação de água em algum acidente. Essas são áreas de influência indireta, né, mais distantes, com menor preocupação num ponto de vista de inviabilizar um empreendimento, mas que mesmo assim acabam trazendo, sim, algum reflexo para dentro da viabilidade do empreendimento. Horizonte de planejamento é uma coisa interessante. Quando você pensa uma rodovia e pensa que ela vai ser sempre dada manutenção, poderia dizer, então, que o horizonte de planejamento de uma rodovia é infinito. Se a gente for imaginar que a gente vai investir, fazer uma outra colocação, que a gente vai investir, vai manter uma rodovia apenas até o momento que essa rodovia ela acumular 5, 7, 10 vezes o valor de uma rodovia nova, a gente talvez consiga definir qual é um horizonte de planejamento para que aquela rodovia se torne obsoleta economicamente. Como poderia dizer de outra forma? Imagine, uma rodovia para ser implantada, ela custa 1.000 unidades monetárias. A gente vai, ao longo do tempo, colocando uma manutenção. Então, a cada ano, 10 unidades monetárias. Chega no momento de alguns anos, 100 anos, que a gente já fez tanta manutenção que a gente já, na verdade, tem uma nova rodovia ali, implantar naquele primeiro momento. Em algumas situações, a gente pode colocar que o horizonte de planejamento ele pode estar ocorrendo em ciclos, e a proposta poderia ser repensar a viabilidade
dessa rodovia a cada final de ciclo. Um outro ponto a ser pensado também seria para rodovias que são construídas num sistema de concessão, onde o tempo que a concessionária tem para administrar aquela rodovia, do ponto de vista da concessionária, é o horizonte de planejamento da concessionária. Então, por ali, ela consegue jogar financeiramente e economicamente as melhores estratégias para, aí sim, como é a concessionária, é uma entidade particular, então, para que essa concessionária obtenha o maior lucro em cima daquele investimento que é a gestão da rodovia. Uma coisa interessante também é, um EVTEA, ele basicamente ele é colocado em dois momentos, uma fase preliminar e uma fase definitiva. Na fase preliminar, existem muitos dados a serem obtidos. E predomina, sim, estudo de viabilidades de traçado. Então, a engenharia civil, ela é a parte fundamental dos estudos de EVTEA. Mas, nessa coleta preliminar de dados, é avaliado também o meio biológico, o meio socioeconômico, o meio físico. No meio biótico, pessoas da área de biologia, da área de ciências agrárias, engenheiros florestais, agrônomos, biólogos. Na parte de socioeconomia, advogados, assistentes sociais, sociólogos, são pessoas, são profissões muito encontradas para compor essa equipe multidisciplinar. Uma coisa interessante também é a definição de dados secundários. Num EVTEA, é muito comum a gente ser utilizado dados secundários de estudos já realizados ou num ambiente muito próximo, muito parecido com aquele onde hoje está sendo sondada a viabilidade do empreendimento, ou coisas similares que aconteceram há pouco tempo atrás, né, num horizonte próximo, para dados econômicos, principalmente, socioeconômicos, principalmente. Fazer o recorte de dados secundários, não usar dados secundários muito antigos. Agora, para o ambiente biótico e físico, os dados podem ser um pouco mais antigos? Podem, mas eles têm que representar aquele bioma ou aquela unidade geológica similar à área onde está sendo feito o estudo ambiental. Bom, como eu comentei, o INVTEA basicamente é dividido em duas partes. A parte preliminar, que são os estudos prévios, né? Então, admite-se uma boa quantidade de dados secundários, mas também é interessante você coletar dados primários, coletar dados de fato daquela realidade, principalmente as questões de engenharia civil, que é fundamentalmente os estudos de tráfego. Que tipo de tráfego de veículos, que tipo de veículo, que tipo de da onde vem, para onde vão, tentar entender quem é o potencial usuário e qual a quantidade de usuários que circulam naquela região e que circulariam se a rodovia melhorasse, né? Se a estrada virasse uma rodovia. Basicamente é isso. Ou se fosse criada uma rodovia numa implantação, numa área né, que ainda não tem nem estrada. A questão, então, começa a verificar as situações de comparação.
Nos estudos preliminares, a gente se cerca de entender, de diagnosticar o que que é e aonde é, e qual é o nível de serviço que a rodovia deveria ter para atender o para atender aquela população ou aquele objetivo para qual o investimento, a rodovia, a infraestrutura está sendo colocada. É bacana pensar o seguinte, que a gente está voltando no conceito de horizonte de planejamento, onde você determina mais ou menos um estudo de tráfego, pontua para qual horizonte de planejamento você está projetando esse estudo de tráfego, e, baseado nisso, você calcula o nível de serviço que você vai precisar para aquela rodovia. Baseado nisso, você vai ter, então, um aporte, um tamanho, uma estrutura de rodovia, e essa estrutura de rodovia vai crescer para os lados, definindo cortes, aterros, terraplanagens, tamanhos de largura de faixas de domínio, e à medida que ela vai sendo definida em largura, não só em comprimento, a gente também vai conseguir definir as áreas de impacto direto, a área de impacto indireto, né? Aquelas situações que foram comentadas anteriormente. Na fase preliminar, então, a gente vai basicamente definir lá a classe de serviço, se é uma rodovia especial, se é uma rodovia de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe. Existem parâmetros para cada uma desses enquadramentos, largura, altura, inclinação de rampa, tipo 8 graus de inclinação, largura de acostamento, largura da faixa de rolamento, se ela já sai do projeto prevendo canteiro central e sendo duplicada, ou se ela admite não ter raios de curva mais fechados, e nessa situação, então, fica pré-definido a velocidade diretriz dessa rodovia, as condições do trem tipo, qual tipo de pavimento que tem que ser feito, porque está previsto a passar um veículo, um trem tipo, um tipo de veículo mais pesado, menos pesado, e isso tudo vai impactando na quantidade de insumos que também vão ser utilizados para a construção dessa rodovia. Os insumos utilizados e a largura dessa faixa de domínio, então, causa um impacto direto sobre as áreas de influência do projeto, que vai fazer a leitura do grau de impacto que essas propostas de traçado geram. Em geral, a gente espera que um EVTEA traga mais de um traçado possível para atingir o objetivo de se deslocar do ponto A até o ponto B. Na figura 2, a gente tem ali uma situação de estudos de traçados, né? No caso, para uma ligação ao porto de Antonina saindo da 277. Repara que atravessa uma área grande de preservação ambiental, né? É uma região de muito solo mole, muito mangue, né? No quadro 1, a gente tem ali uma situação de critérios que são interessantes a gente ter na cabeça para ajudar na escolha de uma alternativa de traçado, né? Para poder comparar depois quais são os melhores do ponto de vista aqui, basicamente,
ambiental, de certa forma, mas principalmente a parte a parte de engenharia. O enquadramento daí das classes são muitas vezes definidas pelo projeto e a partir disso, o nível de serviço do projeto, e a partir disso a gente vai definindo o perfil do impacto e o perfil do benefício, né? Que é que aquele traçado vai causar. A gente também vai começar a perceber, então, no estudo do meio físico, seria a questão da hidrologia, que está ali naquela região, a formação do solo, a geomorfologia, a características de drenagem, essas questões mais, de certa forma, minerais e climatológicas na região de influência. Percebe, então, que muito da muito pode ser muito baseado em informações secundárias, né? Hidrologia, quantidade de chuvas ou sazonalidade das chuvas, né? Ou perfil da maré, no caso do exemplo que eu comentei, né? O estudo do meio biótico, né? Ele está mais para a fauna, flora, e as relações de qualidade dessa natureza de fauna e flora. Uma coisa é você ter uma vegetação pobre, que foi cortada e que está renascendo, e a outra é você enfrentar ou querer fazer uma rodovia numa área que está com a vegetação preservada. São situações bastante distintas e que geram diferenças muito fortes na hora de um licenciamento, de um estudo para ser aprovado para licenciamento. A parte socioeconômica, então, é a relação das pessoas. E aqui a gente começa a perceber que, à medida que a gente passa, que a gente acaba tendo que cruzar uma área urbana, urbanizada, a gente chega primeiro nas bordas dessa cidade. E, em geral, nas bordas das cidades moram as pessoas mais humildes, aquelas que têm menos capacidade de suportar mudanças na sua vida. E elas são fortemente impactadas se a gente tiver que tirar elas, deslocar elas. Então, fazer um contorno viário de uma cidade, onde a gente não cruza essas comunidades pobres, não enfrenta, não retira essas comunidades pobres, periféricas, pode ser mais viável socioeconomicamente do que continuar com a ideia de ampliar a capacidade de tráfego de uma rodovia que já está implantada, mas que cruza bairros pobres, ou até mesmo que cruza áreas ricas e que hoje são com o preço do metro quadrado do solo muito caro. Então, às vezes, valeria mais a pena pensar a implantação de um contorno viário do que a duplicação ou a melhoria numa rodovia que já cruza por dentro de uma cidade. São impactos diretamente relacionados num estudo que pode ser muito bem vistos num estudo nessa variável socioeconômica. Bom, na fase definitiva do EVTEI, a gente vai ter, então, a questão da relação ou da comparação de alternativas. Então, quantifica-se custo e benefício. Tem uma tendência
de que os órgãos internacionais de financiamento de investimentos, né? Então, tipo BID, BIRD, Banco Mundial, né? Que é o BIRD, imaginarem ou colocarem um pré-requisito do uso de software, e um software para análise de investimentos em infraestrutura é o HDM4. Bom, ele é um software internacional, só que ele tem uma questão, ele precisa ser calibrado. Quem utiliza bastante, quem já está com bastante know-how com esse software no Brasil, são os projetos do DENIT. Mas a calibração das situações ainda é um ponto interessante a ser cada vez melhorado mais, porque ele traz um impacto forte sobre a resposta sobre viabilidade ou não de um empreendimento. Bom, nos custos de construção estão, então, os custos com desapropriação, com reassentamento, os custos com medidas de proteção ambiental. E aí, a gente vai ter situações interessantes. Na hora de fazer as comparações, é interessante a gente definir o valor do dinheiro no tempo. O valor do dinheiro no tempo, associado, então, à taxa de juros e ao horizonte de planejamento. Voltamos no raciocínio inicial do início da nossa conversa. Tem situações que a gente fica assim um pouco temeroso, tipo uma normativa do DENIT, onde afirma que a taxa interna de retorno de um projeto dito viável teria que ser igual ou maior que 12%. Taxa interna de retorno a 12%, se a gente está com, hoje, uma taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros de títulos públicos de 12%, é estranha. Porque se o Estado, se o governo, ele pegasse o dinheiro que ele iria gastar com um investimento em rodovia, a uma taxa interna de retorno de 12%, e comprasse seus próprios títulos, se fosse possível, uma alegoria, se ele comprasse seus próprios títulos, ele estaria ganhando talvez mais dinheiro do que se ele gastasse com esse investimento em rodovia. Essa é uma análise muito simplória e que está na cabeça dos empresários particulares. Não é a luz que a gente está trazendo para investimentos com dinheiro público. Mas, por trás do que eu falei, está um conceito de economia muito sólido, chamado análise de custo de oportunidade do capital. Então, você perceba como é difícil você fazer uma análise de investimento baseado num EVTEA e realmente dizer que é viável ou que não é viável um projeto. Quando a gente está usando o software, né, padrão lá do DENIT ou das agências financiadoras, é interessante que a gente ele traz um ambiente de alguns cenários, né, grupos estatísticos. E a gente precisa, então, achar o nosso grupo estatístico que mais define o perfil da rodovia, então o perfil de engenharia, a classe de serviço daquela rodovia que a gente vai construir, então enquadrar o tipo do pavimento,
o perfil de geometria, que então seria o grupo estatístico. Com isso, a gente busca um histórico no banco de dados que melhor calibre para uma região parecida com a nossa, do ponto de vista ambiental, né, de clima e tipo de pavimento. Aí vai conseguir achar um coeficiente, e esse coeficiente serve para diminuir ou equalizar, trazer para mais próximo diminuir o erro dessa estimativa. Basicamente, você consegue fazer 3 níveis de simulação. Só que quanto maior o nível de simulação, mais dados e mais informações você tem que colocar no sistema. Então, basicamente, você até avançaria num primeiro nível, num segundo nível de calibração. Mas complicado chegar num terceiro nível, que então, quer dizer, não é o ponto de vista que se chega num EVTEA, fornecer muitos dados para esse software, o HDM4. É interessante saber que se não tem estudos prévios, você tem estudos prévios, estudos que sejam feitos previamente de forma confiável, você não consegue fazer a predição das variáveis técnicas. Quem dirá você conseguir prever as variáveis ambientais e os impactos socioeconômicos, e para que você consiga ter realmente uma espécie de fluxo de caixa. E com esse fluxo de caixa, você realmente avaliar os benefícios e os custos de cada uma dos traçados, né, propostos pela empresa que estiver fazendo esse EVTEA, e depois a gente chega numa situação. O que é viável? Né? Porque pode, de repente, você ter um projeto que ele é economicamente inviável, mas ele é inviável de um ponto de vista fechado, porque tem um ou dois ou alguns pré-requisitos que fazem ele ser necessário. Como a gente pode dizer assim, imaginem, quem conhece ou quem sabe da existência ali, tem uma cidade próxima de Curitiba, que é Doutor Ulisses, ela fica 40, 50 quilômetros distante do asfalto mais próximo, da rodovia pavimentada mais próxima. Então, você está com uma comunidade isolada lá. Levar asfalto para essa comunidade, ela não é viável economicamente, mas socialmente ela começa a se tornar viável. Mas como que você contempla a viabilidade social quando ela é muitíssimo mais forte e, de certa forma, imponderável? É um sentimento. E se é um sentimento, como que a gente contrabalança com a parte econômica, a parte técnica e a parte ambiental? Até quando, então, aquela comunidade vai ficar isolada? São questões que a gente não consegue trazer na matemática uma resposta simplesmente utilizando as técnicas de EVTEA. E assim, a gente fecha essa primeiro raciocínio, né, a primeira aula da disciplina. Então, na próxima, a gente começa falando sobre
análise de investimentos. Até a próxima.